Oi, galera, tudo bem? Boa noite. Hoje eu vou falar aqui sobre o meu estudo, vou estar mostrando aqui para vocês. Espero que vocês acompanhem, compartilhem e gostem, deixa like. E hoje eu vou falar sobre direito penal. Bora lá, galera? Direito penal 1. Bora lá. Fundamentos de direito penal. Objetivo de aprendizagem. A partir do estudo dessa unidade, você deverá ser capaz de compreender e identificar os conceitos fundamentais do direito penal, relacionar o direito penal com os demais campos do conhecimento jurídico, individualizar e conceituar os princípios do direito penal, identificar as fontes do direito penal, interpretar a norma penal, aplicar a lei penal no tempo e o espaço. Tópico 1. O conceito, objeto, característica do direito penal. Tópico 2. Os princípios do direito penal. Tópico 3. Norma penal no tempo e espaço. Introdução. Ao iniciarmos o estudo em qualquer área do conhecimento, o ponto de partida é compreendermos que exatamente vamos estudar, ou seja, qual é o nosso objeto de reflexão, análise, exatamente isso que faremos nesta primeira unidade. Desde o conceito de direito penal, compreendendo como um sistema normativo, compreenderemos os elementos centrais que compõem o direito penal, buscando responder a seguinte questão: o que é o direito penal? Qual é a sua função? Qual a sua relação com os demais campos do direito? Quais seus fundamentos e princípios brasileiros? Quando e como pode ser aplicada? Essas são algumas das questões que vamos compreender e discutir nesta primeira unidade. O momento inicial de estudo. Veremos nesta unidade que o direito penal é um sistema normativo de controle formal composto por regras e princípios jurídicos que constituem um campo específico do direito público. Essencialmente, o direito penal estabelece as ações consideradas como crimes e elas, como consequências, imputa uma pena ou medida de segurança. Concebendo o direito como um sistema normativo, ou seja, como um todo corrente harmônico e não um emaranhado de normas desconexas, aqui se compreender o direito penal em sua inter-relação com os demais campos do direito, particularizando e caracterizando a norma penal, e analisaremos a norma penal desde uma perspectiva contemporânea, considerando o direito penal em sintonia com os princípios e fundamentos éticos do Estado Democrático de Direito. Aprofundando o conceito de crime desde uma perspectiva causal explicativa, encontraremos na criminologia uma fonte de compreensão crítica e analítica das condições de criminalização e as funções do sistema punitivo. Verificaremos que o direito penal seria um saber inócuo e abstrato, sem condições de por si só responder de maneira efetiva e complexa a questão do crime. A criminalidade, por essa razão, apenas analisando o sistema normativo penal e à luz da política criminal e poder judiciário, que visualizaremos que o direito penal, vamos lá? 2. Delimitação conceitual. O direito penal é definido como ramo do direito público composto por um conjunto de normas jurídicas que regulam o poder punitivo do Estado. Ocupa-se em estudar os valores fundamentais sobre os quais se assentam as bases de convivência sociais bem jurídicos. Os fatos ou condutas que os violam e as normas jurídicas, princípios, regras jurídicas destinadas a proteger e garantir tais valores através da imposição de penas e medidas de segurança.
há um certo consenso entre os penalistas acerca da conceituação de um direito penal. Para Bittencourt, 2008, o direito penal apresenta-se como um conjunto de normas jurídicas que determinam que ações são consideradas como crimes e lhe imputam a pena. Está como consequência do crime ou a medida de segurança. Já para Luiz Regis Prado, 2008, o setor ou parcela de ordenamento jurídico público que estabelece as ações ou omissões delitivas, combinando-lhes determinadas consequências jurídicas, apenas ou medidas de segurança. Enquanto o sistema normativo entrega-se por normas jurídicas, mandamentos e proibições que criam um injusto penal e suas respectivas consequências. Nusse, 2008, assevera que o direito penal é o corpo de normas jurídicas voltada à fixação dos limites do poder punitivo do Estado, instituindo as infrações penais e as sanções correspondentes, bem como regras atinentes à sua aplicação. Em síntese, o direito penal ou direito criminal, como prefere alguns, define a infração penais, crimes, delitos e contravenções, combinando pena na hipótese de descumprimento dos preceitos estabelecidos. Como direito público, na sua atuação, independente da vontade do ofendido, constituindo o dever da função do Estado intervir e impor sanção, cabendo somente ao Estado a penalização. Sendo o ramo do direito público, o direito penal tutela valores que interessam em coletividade, são indisponíveis, portanto, não pode sujeito particular ofendido dispor da ação penal, desistindo ou mesmo perdoando o autor de um delito. Possui o caráter primário ou constitutivo, não acessório ou autônomo, não meramente sancionatório. De caráter positivo, sendo sua principal fonte jus positum. O direito positivo é o valorativo, imperativo, ou seja, valora as condutas e impõe ao agente obrigações de fazer ou deixar de fazer algo. Sancionatário, porque reage como uma sanção e pena àquele que violou o preceito legal. O direito penal é um sistema de controle social formalizado, constituído por um conjunto de regras e princípios que formam um campo específico do ordenamento jurídico destinado a proteger bens jurídicos relevantes e é a forma mais dura de intervenção do Estado na vida coletiva e individual. Por esta razão, apenas se justifica em situações para as quais os demais ramos do direito são ineficientes, e assim sendo significa que o direito penal deve intervir na vida coletiva e ou individual, tão somente quanto outras intervenções jurídicas não penais falharem ou forem ineficazes, devendo funcionar apenas subsidiariamente princípios da subsidiariedade, intervindo minimamente na criminalização de condutas, princípios de intervenção mínima, atuando ao último ratio na solução de um conflito ou problema social. A razão para que o direito penal seja assim considerado, porque a intromissão do Estado na esfera penal e de privação ou restrição de liberdade, bem jurídico fundamental no Estado democrático de direito. Mas, final, quem são os bens jurídicos penais para penalista Rochin? Em 1997, bens jurídicos são circunstâncias dadas a finalidades que são úteis para o indivíduo, considerando tais bens e finalidades maior da vida social. Pode ser, então, considerado como bens jurídicos valores ou interesses relevantes significativos para a vida humana, tanto individual como coletiva. Embora sendo a religião e a moral bens jurídicos relevantes e também protegidos, vedado ao direito em geral,
e ao penal, em particular intervenção no âmbito moral, religioso, ético, todas as demais esferas da vida íntima das pessoas, determinando a conduta morais ou religiosas, uma vez que possui como função a proteção de tais bens jurídicos e não ser um instrumento de controle na esfera íntima, na crença religiosa ou convicção moral. Aqui se assinala que o controle social é exercido por um conjunto de instituições escolar, igrejas, associações, entre outros, estratégia, aceitação, valorização pessoal, entre outras ações, forma específica de agir que objetivam, estabelece limites, padrões de comportamento social, criando normas e aplicando sanções não jurídicas para os desvios em relação aos padrões estabelecidos. Em relação aos demais ramos do direito, o direito penal preventivo, isto tem por objetivo impedir a prática de delitos através de uma prevenção geral e genérica dirigida a todos os cidadãos, impondo a partir do devido processo legal e demais garantias legais constitucionais sanção prevista por ser direito penal, a expansão máxima do poder coercitivo do Estado, norma penal, um imperativo que atribui a pena e a função de prevenir delitos, proteger bens jurídicos. 2.1. Direito penal objetivo, direito penal subjetivo. Entenda-se como direito penal objetivo é o conjunto de normas jurídicas, regras, princípios que descreve os crimes, infrações penais, impõem como consequência sanções, penas ou medidas de segurança. Já o direito penal subjetivo é o direito de punir justamente exercício exclusivamente pelo Estado, coibindo-se assim a vingança privada. Trata-se do ius imperium, poder do império do Estado divide-se em ius puniendi, in abstracto, ou primário, surge da criação da norma penal ou prerrogativa do Estado de poder exigir de todos os destinatários que se abstenha de praticar ação ou omissão definida no preceito legal dos puniendi in concreto ou secundário é o que nasce em geral como o cometimento da infração penal, surgindo daí o poder e dever do Estado de exigir que o infrator seja sujeito à sanção prevista. Portanto, no momento em que ocorre a infração, que é possível a punição em concreto, uma vez que, quando ocorre a possibilidade jurídica de ser imposta uma sanção penal, o direito penal objetivo é a norma penal em si. É o direito penal subjetivo, a expressão do poder faculdade do Estado de elaborar e fazer cumprir as normas, executar as decisões do Poder Judiciário, por consequência, e os punientes. Direito penal subjetivo é a decisão política criminal que, com base na norma penal, declara punível um fato imputando uma sanção ao seu autor. 2.2. Direito penal substantivo e direito penal adjetivo. O direito penal substantivo material é o direito penal objetivo, ou seja, o conjunto de normas, regras e princípios que definem a infração penais e impõe as sanções penais ou medidas de segurança. O direito penal adjetivo ou formal é o direito processual penal que possui como finalidade determinar a maneira como deve ser aplicado o direito penal. O direito penal material, normas penais. Direito penal formal, processo penal, direito penal. 2.3. Direito penal comum, direito penal especial. A denominação do direito penal comum utiliza-se por designar direito penal aplicável pela justiça comum de modo geral. Todas as pessoas, enquanto o direito penal especial é aquele ramo do direito penal que se encontra sob jurisdição especial que rege somente a conduta de um determinado grupo de pessoas. O direito penal comum tem como fundamento o Código Penal e diversas leis penais extravagantes, como Lei
antidrogas, lei de número 11.343/2006 do Código de Trânsito, da lei de número 10.826/2003, Lei Maria da Penha, lei de número 11.340/2006, entre outros. O direito penal especial é aquele que se encontra sob a responsabilidade de justiça especializada em nosso ordenamento, no caso de chamada justiça castrense ou militar, qual se incumbe de aplicar as normas previstas no Código Penal Militar, decreto da lei de número 1001/1969. Aqui se esclarece que não só pode confundir o direito penal especial com parte especial do direito penal, que é aquele referenciado no próprio Código Penal como direito penal econômico, o direito penal empresarial, direito penal do consumidor, etc. Observe que estas áreas não são autônomas, apenas caracterizam com objetivo específico, possuem legislação específica sem que haja justiça ao tribunal especializado, como o caso da justiça militar. Direito penal objetivos, normas penais. Direito penal especial aplicados pela Justiça Especial CPM. Direito penal comum aplicado pela Justiça Comum todos os cidadãos, que liga ao direito penal do ramo do direito público, cujas normas visam a proteção de bens jurídicos punidos fatos que os violam. A relação do direito penal com outros ramos jurídicos. Compreende o direito penal em sua complexidade, não significa limitar-se à ordem normativa, legislação penal em si, mas também conhecer a ciência penal, que se constitui um conjunto de conhecimento acerca do sistema normativo penal, regras, princípios penais, que é chamado dogmática penal. O termo dogmática deve ser compreendido como o conjunto do saber jurídico penal que possui a função analítica problematizadora acerca do direito positivo penal criado pelo Estado dogmático penal. Trata-se de uma ciência que, a partir das normas positivas, discute os valores e finalidade das normas, permitindo o seu aplicador, do Estado juiz, decidir de maneira justa, equânime, evitando assim a arbitrariedade e o casuísmo. Segundo o penalista Munoz Conde, 2001, dogmática penal possui uma importante função do Estado democrático de direito, que é a de garantir a proteção dos direitos fundamentais do cidadão à frente ao poder arbitrário do Estado, pois, embora este tenha limite estabelecido pela ordem constitucional, é necessário o controle de tais limites. Gente, aqui sou a Fernanda Duarte. Notícias, né? Estou aqui na Universidade Católica, estou aqui estudando e fazendo vídeo. Eu estudo em voz alta, né, para vocês verem. Então, eu vou estar aqui postando o vídeo e vou estar pedindo ao pessoal para se inscrever, os professores também. Portanto, o direito penal, enquanto saber científico, não é apenas mera contemplação ou memorização das normas penais, mas trata-se do campo de direito dinâmico, permanente a interrelação com outros campos da ciência jurídica. Como a seguir, analisaremos brevemente, considerando apenas alguns dentre os vários campos específicos do direito e sua relação com o direito penal. 3.1. Direito penal, direito constitucional. Sem dúvida, a relação do direito penal com o direito constitucional é inegável basilar, considerando a Constituição Federal como fundamento do ordenamento jurídico em um Estado democrático de direito, ápice do sistema jurídico. Todas as normas, obrigatoriamente, estão vinculadas, subordinadas aos ditames constitucional. Tal enlace coloca-se no plano vertical, de maneira que todos os setores do ordenamento jurídico devem retirar seu fundamento de validade formal material da Constituição, servindo este como fonte primeira a limite insuperável de sua atuação. Lenza, 2012, página 44, né?
Na perspectiva contemporânea de direito, o direito constitucional condiciona e norteia todos os ramos do direito, em particular o direito penal, por duas razões. Os bens jurídicos tutelados encontram-se esculpidos na Magna Carta como direitos fundamentais, cabendo ao Estado a tarefa de protegê-los. O direito penal, enquanto instrumentos de controle social, facultando ao Estado a imposição de restrição, direitos fundamentais, vida, liberdade, patrimônio, etc. Esta ingerência deve ser em conformidade sob o controle dos princípios constitucionais penais que são disponíveis e negociáveis mesmo para ente estatal. O direito fundamentalista constitui, nesse sentido, o núcleo central de legitimação, limite da ação do Estado, que deve obedecer aos princípios políticos jurídicos da ordem democrática, como estudaremos mais detalhadamente no próximo tópico. Lembrando com o sagrado constitucionalista Conrad Weiser, em 1983, a Constituição que estabelece os pressupostos da criação, vigência e execução do ordenamento jurídico constitui o elemento unificador do sistema normativo. Galera, até a próxima, né? E eu irei continuar postando vídeos aqui. Espero que vocês gostem, compartilhem. E amanhã eu vou falar sobre mais. Oi, galera, tudo bem? Eu estou aqui na Universidade Católica e hoje eu vou falar sobre o direito constitucional. Beleza, galera? Bora lá? Deixa eu procurar aqui. Conceitos fundamentais. Introdução. O direito constitucional é o direito constitucional positivo, é o conjunto de normas jurídicas constitucional. Isto é o conjunto de normas que formam o Estado. Define os direitos e as garantias fundamentais, disciplina a relação entre os poderes, entre outros assuntos. O direito constitucional é o ramo do direito especializado no estudo da Constituição, ou seja, das leis máximas de um Estado, também chamado de Carta Magna, a lei maior Constituição, se insere no topo do ordenamento jurídico, que é a relação hierárquica entre as leis no Brasil. A Constituição é seguida por leis, decretos, jurisprudência, então pelos atos normativos na base pelas demais normas. Tal analogia pressupõe que nenhuma lei subordinada pode desrespeitar a Constituição, a ocasião em que se configura a ação de inconstitucionalidade. Nesse ramo, avalia-se as origens da natureza e os efeitos do texto constitucional, bem como os responsáveis por redigi-lo. Neste tópico, você vai ler sobre os princípios e elementos do direito constitucional. 2. A ciência do direito constitucional e seu objetivo. O direito constitucional está situado na clássica dicotomia jurídica entre o direito público e privado. Como um dos ramos do primeiro, essa tese clássica, imprestável na nulidade, tendo em vista a supremacia da Constituição e a constitucionalização do direito Tavares 2012. Podemos distinguir o direito constitucional dos demais ramos do direito público pela natureza específica do seu objeto, pelos princípios peculiares que informa e configura-se como direito público fundamental por referir-se diretamente às organizações e ao funcionamento do Estado e articulações dos seus elementos primários e ao estabelecimento das bases da estrutura política. Silva 2007, página 35. Vocaciona-se a estrutura do poder, fornecendo-lhe os contornos de atuação e limite de sua atividade, tendo sido desde o final do século XX
o berço natural da positivação dos direitos humanos. Pragmaticamente, o direito constitucional escrito se identifica como um conjunto normativo especial. A Constituição do Estado e suas leis constitucionais no Brasil, chamada de emendas da Constituição, e a jurisprudência constitucional definitiva prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no Brasil por tribunais constitucionais na maioria dos países da Europa, Tavares 2012. A Constituição positiva de um país é considerado um conjunto normativo fundamental, adquirido por isso cada um dos seus preceitos, a característica da superioridade absoluta, ou seja, da supremacia em relação às demais normas de um mesmo ordenamento jurídico estatal, Tavares 2012. A estrutura escalonada do direito apresenta como ápice a Constituição e a base a partir da qual todas as demais normas se desenvolvem e farem sua validade última dentro do sistema. Dizemos que há um sistema quando as normas se conduzem à única fonte de produção, mais ainda quando o direito se reconduz formal e procedimentalmente uma idêntica norma fundamental. Resumidamente, então, podemos definir o direito constitucional como ramo do direito público, que expõe, interpreta e sistematiza os princípios e as normas fundamentais do Estado, como esses princípios e normas fundamentais do Estado compõem o conteúdo da Constituição. Podemos afirmar que o direito constitucional é a ciência positiva das Constituições. Silva, 2017. Jorge Miranda, em 1990, página 138, define o direito constitucional como a parcela da ordem jurídica que rege o próprio Estado, enquanto o poder é o conjunto de normas, disposições ou princípios que recordam o contexto jurídico, corresponde à comunidade política como um todo. Aí situa os indivíduos e os grupos um em face dos outros, e frente ao Estado e poder, que ao mesmo tempo define a titularidade do poder, os modos de formação e manifestação da vontade política, os órgãos de que este carece e os atos em que se concretiza. A ciência do direito constitucional, portanto, significa a parcela dos estudos científicos que tem por objeto de pesquisa e as normas constitucionais. Esse conjunto de estudo, por ter status científico, deve seguir uma série de princípios e regras que busquem assegurar a sua objetividade. Maurício Áureo Silva, 2007, declara que o direito constitucional tem por objetivo a constituição política do Estado. Essa assertiva seria essencialmente verdadeira, não fosse sentido tão restrito que ele empresta o conceito de constituição política. Como o domínio científico do direito constitucional procura ordenar elementos e saberes diversos relacionados a aspecto normativo do poder político dos direitos fundamentais, que inclui as reflexões divindas da filosofia jurídica, política e moral, filosofia constitucional da teoria da Constituição, a produção doutrinária acerca das normas do Instituto Jurídico Dogmático Jurídica, atividade de juízes tribunais na aplicação na prática do direito, jurisprudência. Embora o conceito de ciências, quando aplicado às ciências sociais, em particular o direito, exige qualificações, delimitações de sentido, a ciência do direito constitucional desempenha um papel análogo ao das ciências em geral. Nele estão incluídos Barroso, 2010. A identificação ou elaboração de determinados princípios específicos, a consolidação, sistematização dos conhecimentos acumulados, oferecimentos de material teórico que permite a formulação das novas hipóteses.
A especulação criativa e o desenvolvimento de ideias, categorias conceituais inovadoras testadas na vida prática. A singularidade da ciência do direito, que ela não pode servir-se em escala relevante na ambição de objetividade que caracteriza as ciências exatas ou as ciências naturais. Nesse domínio, os principais matérias-primas intelectuais são observação, experimentação e comprovação, todas elas passíveis de acompanhamento, confirmação objetiva por parte dos demais cientistas e da comunidade em geral. O direito, todavia, não lida com o fenômeno que se ordenem, independentemente da atividade do intérprete, da sua subjetividade e da sua ideologia. O contrário, por exemplo, o astrônomo que observa e revela algo que lá já está o jurista, cria ele o próprio objeto de sua ciência. O direito da norma jurídica não é um dado da realidade, mas uma criação do agente do conhecimento. Barroso, 2010. De modo geral, cabe ao direito constitucional o estudo sistemático das normas que integram a Constituição do Estado, sendo ciências de ser forçosamente um conhecimento sistematizado sobre determinado objeto. Este é constituído pelas normas fundamentais que organizam do Estado, isto pelas normas relativas Silva 2007. Estrutura do Estado, forma de governo, modo de aquisição e exercício do poder, estabelecimento de seus órgãos, limite da sua atuação, direitos fundamentais do homem, respectiva garantias, regras básicas da ordem econômica e social. 3. Relação do direito constitucional com os outros ramos do direito. O direito constitucional costuma ser inserido como ramo do direito público, junto com o direito administrativo, internacional, criminal, tributário e processual. Essa ideia, contudo, não pode mais prosperar na medida exata em que a Constituição passou a ocupar um papel central para todos os ramos do direito, sejam matérias públicas ou privadas. Assim, por exemplo, o Código Civil, classicamente compreendido dentro do direito privado, não deixa de sofrer um influxo constante dos preceitos constitucionais. Essa constitucionalização do direito, que exige a leitura de todas as leis, sejam públicas ou privadas, administrativas ou civis, comerciais, a partir de acordo com ditames da Constituição do país, aloca o direito constitucional, e a Constituição é seu coração na oposição especial de tronco dos sistemas normativos atuais de modelo ocidental. Nesse sentido, podemos dizer que o direito constitucional alimenta os demais direitos, que só pode prosperar, florescer validamente dentro desse sistema de alimentação. Tavares, 2012. Na realidade, portanto, o direito constitucional é a base de todos os demais direitos disciplinados no Brasil por leis complementares ordinárias, delegadas, medidas provisórias, decretos. Portanto, o direito constitucional é a base e fundamentos dos demais direitos, seja qual for a repartição que se queira ou não realizar entre eles. Tavares, 2012. O direito constitucional não poderia estar contido, portanto, em um dos clássicos ramos do direito, pois o superior englobante serve de fundamentos de validade. Todos alocando-se no direito privado, teríamos equivocadíssima impressão de que não guarda relação ao contrato com o direito privado e não ser secundária episodicamente, quando justamente oposto que deve ocorrer. Tavares, 2012. O direito constitucional, o direito administrativo. O direito constitucional antecede o direito administrativo. Esse tem como origem o limite de poder que se inaugura com a submissão do Estado ao princípio da legalidade, quando a norma jurídica igualmente vincula o administrado
e o administrado, é possível constituir como autonomia científica uma área própria de conhecimento dedicada ao estudo do regime jurídico da administração pública. O direito administrativo é considerado o setor do direito mais afim ao direito constitucional, ou seja, são as duas disciplinas mais próximas em seus institutos e conceitos entre o direito constitucional e o direito administrativo. Há uma diferença de grau. O direito constitucional trata das regras gerais da função pública, já o direito administrativo realiza detalhadamente das funções. Além disso, há um conjunto de regras na Constituição que pertence ao direito administrativo, propriamente dito as normas sobre desapropriação do artigo 182, 184 e 185. Sobre os poderes do presidente e as funções do ministro do Estado, do artigo 84 e 87, do parágrafo único, finalmente as normas sobre a administração pública, do artigo 37 e 43. O direito constitucional e o direito tributário, todos os princípios aplicáveis à atividade tributária do Estado, encontra-se consignado na Constituição. Por esse motivo, assinala com absoluta propriedade e carasa 1993, Trabalhos de 2012, página 48, que a Constituição Federal no Brasil é a lei tributária fundamental por conter diretrizes básicas aplicáveis a todos os tributos íntimos, se mostrar a relacionamento entre esses dois setores do direito, tendo em vista que a maior parte da arrecadação do Estado se deve à tributação estreita, proximidade entre o direito constitucional e tributário, não poderia ser ignorado por ser atividade estatal. Há de submir-se às normas jurídicas, como do resto de toda ação praticada pelo poder público. No caso, contudo, há o componente constitucional que basicamente decorre de dois elementos. Em primeiro lugar, é preciso mencionar que a tributação interfere na liberdade e na propriedade das pessoas dos direitos fundamentais, que só poderiam ser alcançadas pelo próprio contorno que lhes conferiu, constituinte em seu ato originário de elaborar as normas constitucionais. Em segundo lugar, a tributação sustenta, no caso dos Estados federativos, a autonomia dos diversos membros federados. Por isso, seria inimaginável atribuir ao Poder Legislativo Central a competência para realizar e partilhar de competência tributária, uma vez que equivaleria praticamente negar qualquer possibilidade de contar com uma federação forte. O direito constitucional e o direito penal, a relação entre o direito penal e o direito constitucional, a profunda e inegável Constituição, marco fundamental do ordenamento jurídico de um Estado democrático de direito, que faz todas as normas estarem vinculadas, subordinadas aos comandos constitucionais. Isso quer dizer que o direito constitucional exerce a influência sobre todos os ramos do direito, particularmente sobre o direito penal. Os próprios bens jurídicos penais encontram as raízes matérias da Carta de Magna. Assim, cabe ao direito penal a tarefa de tutelar os direitos fundamentais, nela esculpindo a leitura atenta dos direitos fundamentais consagrados pelas diversas constituições, bem demonstra. Em que em toda encontraremos normas próprias e sua origem histórica do campo penal. Assim, podemos mencionar verbi gratia, o princípio de que não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia. A combinação legal da Constituição Brasileira de 1988 trata de diversas garantias dessa índole, do artigo 5º, XXXV e a LXVI, o direito constitucional e direito processual. No campo do processo, houve constitucionalização, a exemplo de que ocorrerá com o direito penal, de inúmeros princípios. Assim, temos um conjunto de normas que podemos chamar de princípios
constitucionais do processo, podemos citar na Constituição Brasileira de 1988 as seguintes normas processuais: a assistência jurídica do artigo 5º L, X, X, I, V, I, mandado de segurança do artigo L, X, I, X, a C, ação popular do artigo 5º L, X, X, I, o direito constitucional e direito internacional do artigo 4 e a X da Constituição trata dos princípios que regem a atuação internacional do Estado brasileiro. Assim, Tavares, 2012, página 49, menciona que independência nacional, direitos humanos, autodeterminação dos povos e igualdade entre os Estados. Direito constitucional do direito do trabalho, ramo do direito privado, formado por um conjunto de normas que regem as relações entre os trabalhadores empregados amplos e o rol de direitos do trabalhador, assegurando constitucionalmente do artigo 6º e 9º. O direito constitucional, direito privado, a Constituição trata do amparo da família aos filhos e aos idosos do artigo 226 a 230, da defesa do consumidor do artigo 5º, entre outras normas voltadas para a regulamentação do direito privado. 4. O direito constitucional como direito de nível fundamental do ordenamento jurídico. Recebe o nome de ordenamento jurídico todo o conjunto de leis de um Estado, que agrupa constituições, leis, emendas, decretos, resoluções, medidas provisórias, entre outras, no Brasil. O ordenamento jurídico nacional tem a origem na tradição romano-germânico ou civilista. A Constituição da República Federativa do Brasil, em vigor desde 5 de outubro de 1988, a lei da Suprema do país, definido como República Federativa formada pela união indissolúvel de Estados, municípios e do Distrito Federal. O direito constitucional é o ramo do direito público fundamental e a organização e os funcionamentos e configurações políticas do Estado. Nesse papel de direito público fundamental, o direito constitucional estabelece a estrutura do Estado, a organização de suas instituições e órgãos, modelo aquisição do exercício do poder, a limitação desse poder por meio especialmente de previsão dos direitos e das garantias fundamentais. O direito constitucional é muito mais do que um ramo do direito público. Ele consubstância a matriz de toda a ordem jurídica de um específico Estado, figurativamente o direito constitucional representado como o tronco do qual deriva todos os demais ramos da grande árvore que é a ordem jurídica de determinado Estado. Essa imagem tem o mérito de representar a unidade do direito por definição indivisível, consubstanciada na árvore, e esclarece que a alusão do ramo tem função puramente didática. Silva, 2007. Com o produto legislativo máximo do direito constitucional, encontramos a própria Constituição elaborada por exercer dupla função, garantia do existente programa ou linha de direção para o futuro. A Constituição deve ser idealizada como lei fundamental do sistema jurídico. Para que uma norma possa ser validada, devemos descobrir seu valor nessa lei afirmada como fundamental. Ele tem a obrigação de estar em conformidade com o ordenamento jurídico na medida em que a lei fundamental dispuser, ou seja, a Constituição irá indicar a direção, pois o conjunto de teorias de onde os conhecimentos deveriam a direção para as demais normas da hierarquia inferior, pois estas assim obterão validade necessária e encontrarão sua base na Lei Fundamental, passando a integrar o Ordenamento Jurídico Moraes, 2003. Ensina Hans Kelsen que a Constituição e a norma fundamental, qual dá validade todas as demais normas de um sistema jurídico, salienta.
Mas a criação da Constituição realiza-se por aplicação da norma fundamental, por aplicação da Constituição. Opera-se a criação das normas jurídicas gerais através da legislação do costume. E em aplicação destas normas gerais, realiza-se a criação das normas individuais através das decisões jurídicas, das resoluções administrativas. Somente a execução do ato coercitivo instituído por estas normas individuais é o último ato do processo de produção jurídica, se opera em aplicação das normas individuais que a determina, sem que seja ela própria a criação de uma norma. A aplicação do direito, por conseguinte, criação de uma norma inferior com a base numa norma superior, execução do ato coercitivo estatuído por uma norma de Kelsen, 2003, página 26. Significa que a Constituição se coloca na vértice do sistema jurídico do país, que confere a validade que todos os poderes estatais são legítimos na medida em que ela se reconheça na proporção por ela distribuídos, enfim, e a organização de seus órgãos, e nela que se chama as normas fundamentais de Estado. Só nisso se notará a sua superioridade em relação às demais normas jurídicas, que é os 2003. Podemos afirmar que a estabilidade da Constituição Federal está ligada à aplicação exata dos princípios constitucionais à segurança jurídica. Para se obter essa estabilidade e segurança, dispõe a Constituição do controle concentrado de constitucionalidade com a previsão de ação declaratória da constitucionalidade, de inconstitucionalidade e também do controle difuso aprimorado por meio da Emenda Constitucional no 45 de 30 de dezembro de 2004. A emenda institui a sucessão para edição de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, buscando com essa modificação constitucional estabilidade e segurança proclamadas para a hipótese de que a Suprema Corte não mantenha o controle concentrado da constitucionalidade. Para saber mais da Constituição Federal como vértice do sistema jurídico, vamos falar um resumo do tópico 1 do que eu falei. Vimos que o direito constitucional é o ramo do direito público capaz de expor, interpretar, sistematizar os princípios e normas fundamentais do Estado. Estudamos que a ciência positiva da Constituição, focada no estudo dos princípios das normas que organizam o Estado, os poderes e os órgãos públicos, bem como direitos individuais e coletivos. Vimos que, acima de todos os outros ramos do direito, seu objeto de estudo é a Constituição do Estado, principal documento, ser respeitado e obedecido. Aprendemos sobre a ciência do direito constitucional, compreendendo a relação e existência entre este e outros ramos do direito. Entendemos também por que essa área é considerada fundamental no ordenamento jurídico.